Daqui a 55 minutos a gente entra no novo ano. E a gente caminhou esse ano inteiro debaixo de uma palavra, de uma verdade. Juntos, sempre juntos. Uma palavra hebraica chamada Yahad. Yahad significa estar junto e estar sempre junto. E a gente tentou fazer uma retrospectiva mais próxima daquilo que vivemos. Foi um ano de tanta intensidade, tantos eventos, tantos cultos, tantos momentos especiais que passamos aqui. E a cada momento, uma revelação de Deus, uma mensagem de esperança, uma palavra que ora nos confrontava, ora nos dava a convicção e a certeza de que Deus estava conosco, nos sustentando e segurando na nossa mão. E chegamos até aqui. E tem um termo na Bíblia chamado Ebenezer. Ebenezer significa a pedra da ajuda. E antes da gente começar, eu estava reunido com os voluntários que estão servindo hoje. E eu falei para eles, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero dizer, até aqui o Senhor sustentou na sua mão. Até aqui a mão de Deus estava segurando a tua. E é por isso que você está aqui hoje. E eu quero dividir com você uma palavra, uma reflexão para essa noite de hoje. E eu queria muito... Eu sei que está calor, talvez o ar-condicionado não esteja atendendo, não sei aí. Aqui está bastante quente. Está geladinho aí? Ah, que bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo 14. Obrigado, obrigado. O ano inteiro você me trouxe água. Muito obrigado. Livro de Romanos, capítulo 14. Versículo de número 8. Glória a Deus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morreremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O próximo ano nós vamos caminhar debaixo de uma verdade: pertencimento. Pertencer. Pertencimento é algo que nasceu no coração de Deus. Porque Deus cria todas as coisas. Primeiro dia faz isso. Segundo, Ele continua a obra. Mas a última coisa que Ele cria é o homem. E Ele cria o homem, Adão, do pó da terra. Sopra no Adão, naquele boneco feito de barro. Sopra o fôlego da vida. O termo original é ruá. Ele sopra. E o homem se torna alma vivente. E Deus diz, olha, você vai dar nome a cada animal. Só que ele vai olhando e cada um tinha alguém semelhante. E ele percebe que ele estava sozinho. E aí diz a Bíblia, não é bom que o homem viva só. Eu quero dizer para você, querido, esse ano é ano da gente acabar com a carreira solo. Eu vou repetir para você, esse ano é ano de você aposentar a carreira solo. E você começar a andar junto e pertencer numa casa. É ano de você pertencer a um lugar. É ano de você assumir, sabe, esse valor. É ano de você assumir, eu faço parte de uma família. Eu pertenço a um Senhor. Eu tenho alguém que governa a minha vida. Eu não sei quem governou a sua vida até aqui.
Eu não sei o que governou a sua vida até aqui, mas eu quero dizer para você que os próximos 12 meses, você convide Jesus e diga: Jesus, eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero que a minha vida pertença ao Senhor. Até aqui eu caminhei sozinho, até aqui eu caminhei mal acompanhado, mas daqui para diante eu quero caminhar pertencendo ao Senhor. Escuta, Moisés estava numa terra estranha, mas ele pertencia a Israel. O Neemias, ele estava no palácio de Suzã, mas a mente dele pertencia a Sião. Daniel, ele estava exilado na Babilônia, mas o coração dele pertencia a Jerusalém, porque todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria a janela que dava para Jerusalém e ele fazia orações. Escuta, ele estava escravo numa terra estranha, mudaram a identidade, o nome dele, mas ele entendia: eu pertenço a Jerusalém, eu pertenço ao Deus de Israel. E eu quero dizer para você, 2026 é ano da gente assumir a nossa identidade. Eu pertenço ao Senhor. O mundo quis dizer: olha, você pertence aqui. Quando eu tomei uma decisão por Jesus, teve amigos meus que falaram: você não vale nada, daqui a 2 meses você vai voltar para cá, porque aqui é o teu lugar, Júnior. Escuta, esse amigo, esse ano ele perdeu a mãe dele. E eu fiquei sabendo que ele entrou numa depressão tão grande. Isso causou problemas na saúde dele. E quando eu soube, eu estava dirigindo o carro. Eu mandei uma mensagem de áudio para ele. Apertei o botão e falei: cara, eu não sei como você está agora. Eu não sei onde você está agora. Mas eu quero dizer que Deus ama você. E Ele está te chamando de volta, porque a tua vida pertence a Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui nesse culto, não sei como foi teu ano, não sei como foi teu dia de hoje, mas eu quero lhe dizer: Jesus está te chamando hoje para você pertencer a Ele, para você entrar esse ano dizendo: eu pertenço a Jesus. Escuta, a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Quando eu cheguei aqui em Realengo, em 98, eu e Cristiane para servir na igreja que meu pai pastoreava. Uma igreja de 30 pessoas, 27 idosos, 3 jovens. Metade dos idosos oravam dizendo: Deus, eu pertenço ao Senhor, me leva dessa terra, eu não aguento mais viver aqui. De tão velhinhos que estavam. E meu pai gostava de cantar uma canção na época, as músicas não eram como hoje. Não tinha o Rafael com o teclado dele. Era um piano velho e tinha a irmã Zaira. A irmã Zaira era uma senhorinha tão idosa. Ela usava uma peruca todo dia, todo culto, dia de culto, ela ia com a peruquinha dela torta. Mas ela entendia: eu pertenço ao Senhor e essa aqui é a minha igreja, eu pertenço a esse lugar. O piano era desafinado, o cupim estava comendo, sabe, o piano todo. E a irmã Zaira sentava ali e começava a bater aquelas teclas. E saía um som meio distorcido, um som sem muita qualidade. Mas aquela irmã entendia: eu pertenço ao Senhor, eu pertenço a essa igreja. E o meu louvor vai ser levado aos céus. E naquela época tinha um livro assim, chamado Inário para o Culto Cristão. As músicas eram numeradas. Quem veio de outra igreja tinha como é o nome do negócio? Harpa cristã, aleluia. Eita glória, estou sentindo o poder. E meu pai gostava de cantar uma música que tinha naquele livrinho, que dizia: eu sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, guerreiro lá do céu, embaixador eu sou. E um dia eu falei: pai, que música estranha, sou forasteiro, que música é essa, pai? E ele pegou no meu braço e falou assim: Júnior, é porque nós não somos dessa terra.
Aí eu, na minha inocência, imaturidade, falei assim: então a gente é extraterrestre? Ele falou: não, Júnior, é porque nós somos cidadãos dos céus. A nossa mente está lá em cima, pensando nas coisas que são do alto, mas os nossos pés ainda tocam essa terra. O meu pai tinha um entendimento de pertencimento. Eu ando nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Os meus pés tocam esse solo, mas a minha mente pensa nas coisas lá de cima, onde Cristo está. E eu quero dizer para você, nesses últimos minutos que faltam para a gente encerrar esse ano, que Deus também, Ele está chamando por você. Ele está chamando por você porque a igreja de Jesus, ela é chamada de corpo de Cristo. Mas escuta, o corpo, ele é feito de diversidade de membros, cada um dentro da sua funcionalidade, e todos trabalham para um bem comum. Eu quero dizer para você que você é um membro precioso. Você é um membro especial, você é um membro, sabe, honroso dentro do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Você não é rejeitado, você não é desprezado, você não é abandonado. Talvez tenha gente que esteja aqui dizendo: pastor, mas eu fui tão rejeitado, eu fui tão excluído, me excluíram, me afastaram. Mas Jesus está aqui para dizer: você faz parte do meu corpo, você faz parte do meu plano. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Aleluia. Eu queria que você estivesse atento aqui. Eu sei que hoje a gente não tem o espaço para as crianças. Olha que alegria pulando aqui. Olá, tudo bem? Isso aí, ó. A Bíblia diz assim, que se a gente não for como uma criança, a gente não pode herdar o reino. Então nem aí para mim, irmão. E Gabriel não está nem aí. Está pulando de alegria, arrumou um amigo aí. E eu quero dizer para você que no próximo ano você também seja como uma criança. Talvez você perdeu a identidade de uma criança. Talvez você está tão embrutecido porque te bateram tanto. Sabe, talvez você está tão duro porque a vida te surrou tanto e você pensou consigo mesmo: cara, eu não só toma cuidado porque daqui pode cair. Vem cá, neném. Quer pregar ele? Isso aí, obrigado. Isso aí. Amém. Tchau, neném. Primeira Coríntios capítulo 12, verso de número 2 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13 diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Olhe para o seu vizinho e diz assim: Deus te colocou aqui nessa casa. Diga: Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você pertence a Ele.
que a tua vida é preciosa para Deus e que você pertence a Jesus. Eu posso ouvir um amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10. Do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as que lhe... Escuta, ele está chamando hoje as ovelhas que pertencem a ele. Um dia lá atrás eu ouvi Jesus chamando Júnior. Eu comecei a namorar a Cristiane no ano de 97. Glória a Deus mesmo. Obrigado, Robinho. Obrigado pela participação. Glória a Deus. Oh, meu Deus, tinha que ser filho da Noemi mesmo. Eu comecei a namorar essa moça em 97. E a gente rompeu a primeira vez o ano juntos. Era a igreja onde eu cresci, me desenvolvi, aprendi a tocar lá instrumentos. Aprendi a ler a Bíblia lá. Participei do grupo de crianças, depois de juniores, depois adolescente e até a juventude. Foi quando eu conheci Cristiane. E foi o último ano que eu rompi naquela casa. E quando eu estava vindo para cá de carro, eu comecei a me lembrar, eu não tenho recordação de romper o ano em outro lugar que não seja na casa de Deus. E no ano de 97 foi a última vez que eu coloquei o pé naquela casa. Foi a última vez que eu entrei naquele lugar. Era um lugar que eu estava de segunda a segunda. Quando eu não estava ensaiando, eu estava tocando. Quando eu não estava tocando, eu estava ensaiando. E quando eu não estava fazendo nada disso, eu estava atrapalhando quem estava fazendo. Mas eu estava dentro da igreja. Porque eu entendi, aqui é meu lugar, eu pertenço a esse lugar. E aquele ano, 97, o pastor, quando deu 10 minutos antes da virada do ano, ele falou: você vai se juntar à sua família. Meu pai e a minha mãe, junto com minhas irmãs, já estavam aqui em Realengo. Eu estava sozinho com a Cristiane lá em Nilópolis. E a gente dobrou o joelho, o banco, eram uns bancões de madeira, e estava só eu e ela naquele dia, naquele banco na igreja. E eu lembro que aquele dia eu chorei tanto, que a Cristiane ficou assustada. Eu rompi o ano de joelhos chorando do lado dessa moça. E ela olhava para mim, achava estranho e falou: esse menino deve estar sofrendo muito. Ou ele não gosta de mim, mas eu estava dando a chance para ela. Mas era porque aquele era o último culto que eu estava naquele lugar, porque depois daquilo eu viria para cá. E era como se eu estivesse me despedindo e rompendo um laço de pertencimento de anos. E eu molhei aquele banco inteiro. E ela falou: por que você chorou tanto? Eu falei: um dia eu vou te explicar o porquê. Sabe por quê? Porque quando você tem uma identidade e você pertence a um lugar, aquilo ali você chama não de igreja, mas você chama da sua casa. E Jesus, nesse texto, ele vai dizer: eu tenho aquelas que pertencem a mim, e quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Eu quero dizer para você, você não está aqui por um acaso, porque Jesus está te chamando nesse próximo ciclo de 12 meses para você servir a Ele, porque Ele vai te chamar: você é minha ovelha, você me pertence. Você já não é mais a desgarrada, você já não é mais estrangeiro, você já não é mais forasteiro, mas você tem uma casa, você tem uma identidade, você tem um Senhor, você tem alguém que governe a sua vida. Eu posso ouvir um amém daqueles que têm, sabe, Jesus como que governa a sua vida. Olha o que diz o texto, verso de número 5. Versículo de número 5.
mas de modo nenhum seguirão a estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Eu quero dizer para você, querido, a sua vida pertence a Jesus. Você também mora numa casa, você pertence a uma família. A minha maior alegria é quando eu saio para fazer algum trabalho. A minha maior alegria é quando eu tenho um convite para sair e pregar em algum lugar. Sabe o quê? É quando termina e eu volto para casa. E às vezes eu estou no caminho dirigindo e a Cristiane diz: amor, você está longe? Eu falo: estou chegando. Ela fala assim: vem logo, porque nós estamos te esperando. A minha maior alegria é voltar para casa. Sabe por quê? Porque a minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um Deus. A minha vida pertence a Deus. Eu também tenho uma família. Eu tenho alegria. Sabe, um ano desse, eu não lembro qual foi, eu recebi um convite para ir pregar no Rio Grande do Sul. Foi maravilhoso. Cheguei na quinta, fui muito bem recebido. Preguei na sexta-feira, peguei no sábado, no domingo. Na segunda-feira eu só ia pregar à noite. Terça-feira eu estava pegando voo de volta de manhã cedo. E aí o pastor falou: olha, o irmão da igreja vai te levar para um compromisso. Eu falei: como é que tem que ir vestido? Ele falou: vai à vontade. O irmão me levou para passear em Gramado. Eu falei: ô irmão, o único Gramado que eu conheço é um mato que cresce do lado de casa, cara. E ele foi me levando, subindo a Serra Gaúcha. Pastor, aqui é bonito, aqui é lindo e tal. E o almoço maravilhoso. Falou: pastor, pode comer chocolate? Eu falei: tô duro, cara. Ele falou: não, já tá pago. Eu falei: então vou comer tudo, irmão. Chocolate maravilhoso, a comida maravilhosa, um lugar extraordinário, irmão. E ele falou assim: pastor, o senhor não está gostando da viagem? Eu falei: Cássio, o nome dele era Cássio. Eu falei: Cássio, maravilhosa, cara. Ele falou: mas o senhor não tira foto, não? Eu falei: irmão, comida é boa, chocolate maravilhoso, um cenário extraordinário, mas tirar foto contigo não rola não, querido. Quando eu voltar aqui com a Cristiane, aí eu vou tirar foto, porque eu vou tirar foto com a minha esposa. Agora tirar eu e você, irmão, nesse mundo tão cruel aí, o pessoal vai olhar, vai falar: o pastor não tá legal. Escuta, eu tenho um Deus, eu pertenço a Deus. Eu tenho uma família, eu pertenço a uma família. Eu tenho uma esposa que sou casado 24 anos com ela, 28 anos juntos. Eu pertenço a ela. E ela: você me pertence. Aleluia. Mas eu também tenho uma igreja. Glória a Deus, Robinho. Eu fico muito triste quando eu ouço pessoas dizendo assim: não, pastor, não preciso de igreja, não. Eu sou a igreja. Eu falo: acho que ele não entendeu nada da Bíblia. Ele anda lendo outra Bíblia. Porque a igreja, eu não posso ser igreja sozinho. Para eu ser igreja, eu preciso pertencer. E o grande colorido da igreja não é porque eu estou só, ou porque todo mundo é igual. O grande colorido da igreja são as nossas diferenças. É o fato de sermos completamente diferentes, mas ainda assim eu digo: eu pertenço a essa casa. Eu tenho um Deus, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho uma igreja. E a última coisa, eu quero encerrar minha mensagem, que nós vamos começar a orar. Eu pertenço a Jesus, porque Ele entregou a vida por mim lá naquela cruz. Eu lembro o dia que eu entreguei a minha vida para Ele e disse: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu queria nessa noite, antes da gente dobrar os joelhos,
para nós orarmos, rompermos esse ano orando. Eu queria muito orar por pessoas que estão aqui.